Senhores deputados, então, uma vez mais, bom dia. Creio que estamos agora em condições, vamos dar início à nossa ordem de dia para a audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A audição é essa de urgência ao Sr. Ex-Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Dr. Hernani Dias, sobre a criação de duas empresas imobiliárias que podem configurar conflito de interesse. Senhores deputados, a grelha de tempo foi distribuída, mas relembrando que o grupo parlamentar requerente tem até 5 minutos para uma intervenção inicial. Sr. Ex-Secretário de Estado, 5 minutos para a resposta. Entramos então na ronda dos partidos. Conforme grelha distribuída, dará 4 minutos a cada grupo parlamentar, num total máximo de 30 minutos, que terá direito de resposta à entidade, e entramos depois na segunda ronda, com 2 minutos a cada deputado, e o somatório das intervenções serão o número de minutos de resposta do Sr. Secretário de Estado. Queria recordar que existiram 2 requerimentos para a audição, que um foi aprovado referente a esta questão da criação das duas empresas e que existia outro referente a outra temática que não foi admitido na Comissão e que foi retirada, isto para tentarmos centrar a discussão dentro do que está dentro do requerimento. E assim sendo, dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para a apresentação do requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a presença do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernani Dias, na Comissão. Sabemos que se disponibilizou para vir e nessa medida agradecemos que tenha tido essa disponibilidade para estar cá. Como foi dito, nós não aprovamos nenhum dos requerimentos referentes ao processo ou às notícias que correram em paralelo a estas relativamente ao caso de Bragança. Se o Sr. Secretário de Estado sentir necessidade ou tiver esclarecimentos que queira aproveitar esta oportunidade para prestar, naturalmente acho que a Comissão terá gosto e interesse em ouvi-lo, mas não farei questões sobre essa matéria porque foi esse o entendimento da Comissão. E, portanto, o interesse desta audição centra-se na criação de duas empresas imobiliárias que podem gerar ou configurar um conflito de interesses entre o interesse público e o interesse privado, porque foram criadas por si, junto com membros próximos ou membros da sua família, na altura em que estaria já a ser elaborado o Decreto-Lei 117 de 2024, de 30 de dezembro, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e que ficou conhecido como alteração da Lei dos Solos, embora saibamos que não é esse. Agora, é uma conclusão óbvia a de que esta alteração do Decreto 117 de 2024 vai gerar um aquecimento, digamos assim, do mercado imobiliário e, portanto, haverá muitas empresas que se dedicam ao negócio imobiliário nas suas várias vertentes, entre a construção civil, a operação imobiliária, digamos assim, mais pura e dura, até à gestão de projetos, até à gestão turística. Há muitas empresas ligadas ao setor imobiliário que irão, de alguma forma, beneficiar desta lei e isso por si só não é ilegítimo. A questão é se um governante que ajudou na participação e na elaboração da lei pretendeu ou não, ao criar duas empresas com conhecimento prévio do que iria ser aprovado, vir no futuro a beneficiar dessa lei. A dúvida é legítima e tanto é legítima que, além da oposição, variedíssimos dirigentes do PSD entenderam que havia esclarecimentos a dar. A Presidente da Transparência Internacional Portugal, a doutora Margarida Mano, aliás já foi Ministra e Deputada nesta Assembleia pelo PSD, também entendeu que havia um potencial conflito de interesses e, portanto, nós estamos perante eu não quero dizer uma suspeição, porque não é disso que se trata, mas de uma dúvida legítima. Tão legítima que levou à sua demissão e à aceitação por parte do Primeiro-Ministro dessa demissão, porque se entendeu, imagino eu, que politicamente poderia ferir a legitimidade e a confiança
do ponto de vista ético para futuro. E, portanto, eu só queria colocar um conjunto de questões. Acho que nesta primeira pergunta, como ainda não fez as suas alegações, digamos assim, não há muitas questões particulares que possa colocar, mas gostava de perceber que participação é que teve na elaboração do decreto que está em causa, na medida do possível, esclarecer porque é que entendeu que este era o momento certo para criar 2 empresas imobiliárias, quais é que eram as expectativas com a criação destas empresas neste momento, porque se a ideia não era fazer negócios imobiliários agora, porque é que as empresas foram criadas nesta altura, enquanto exercia funções de governante e, eventualmente, qualquer outro esclarecimento que queira responder sobre esta matéria. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Dr. Hernani Dias, até 5 minutos para a resposta à requerente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Quero, antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente o facto de ter permitido esta minha vinda aqui para prestar estes esclarecimentos e também a forma célere como acedeu ao pedido para aqui poder estar. Eu queria desde já começar por dizer que, dentro daquilo que foi a minha atividade, sempre agi de boa fé, com lisura e com transparência. Eu, antes de constituir as empresas, falei com a entidade da transparência para perceber se a minha posição como membro do Governo permitia essa constituição. A resposta foi afirmativa, com 2 condições. Eu não poder ter a maioria do capital social, que não tenho, e também que não poderia ser sócio-gerente. Significa que tive toda a preocupação do cumprimento estrito da legalidade, sendo que não vi nenhum problema na constituição das empresas, tal como também a entidade da transparência não viu, e também posso garantir que não foi, não é e não será objeto destas empresas tratar de rigorosamente nada que tenha a ver com prédios rústicos para serem transformados em prédios urbanos. É fácil perceber que assim é, porque nenhuma das empresas tem qualquer atividade. Não adquiriu nenhum imóvel, não alienou nenhum imóvel e o objetivo principal para estas empresas era simplesmente a reabilitação e exploração da atividade turística de 2 habitações. Esse foi o grande objetivo com que estas empresas foram criadas e foi dessa forma que tudo foi devidamente trabalhado dentro do estrito cumprimento da lei. Portanto, não há aqui rigorosamente nada que não esteja completamente transparente e que seja perfeitamente identificável naquilo que foi a constituição destas 2 empresas. Sr. Presidente, terminei. Muito obrigado, Dr. Hernani Dias. Entramos assim na primeira ronda e tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Richo. Porque ela permitiu-me que eu falasse dos outros assuntos que tinham sido objeto também de comunicação. Mas só sociais, posso falar sobre... Dr. Hernani Dias coloca a questão de poder falar sobre outros assuntos que foram colocados na comunicação social, apenas referir o seguinte: dentro da separação consagrada na Constituição da separação de poderes, não foi aceito o requerimento. No entanto, não obstante esse facto, nada impede que, obviamente,
Dr. Hernani Dias para estes esclarecimentos que considerar oportunos, tendo em consideração que todos nesta sala sabem que estamos numa comissão parlamentar permanente e não numa comissão parlamentar de inquérito e, portanto, o facto pelo qual terá toda a liberdade para prestar, ainda dentro do tempo que lhe resta, que são cerca de 2 minutos e 20, de prestar os esclarecimentos que assim entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só acrescentar também que, relativamente às várias notícias que, entretanto, foram sendo veiculadas pela comunicação social, devo abordar aqui tudo aquilo que foi transmitido. Em primeiro lugar, a questão relacionada com a Zona Industrial das Cantarias, uma tal empreitada que foi desenvolvida e que quero desde já dizer que eu fui a primeira pessoa a manifestar preocupação com as dúvidas que foram suscitadas sobre esta intervenção e eu próprio, na primeira hora que me surgiram dúvidas, fiz uma participação ao Ministério Público para que investigasse essa intervenção no sentido de aferir se poderia haver algum prejuízo para o município de Bragança com essa mesma intervenção. Ato contínuo, comuniquei ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ou melhor, contactei o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pedi uma auditoria a essa mesma intervenção, no sentido de poder esclarecer se a obra tinha de facto sido concretizada de acordo com o caderno de encargos, com aquilo que estava definido no concurso que foi lançado, para que não houvesse nenhuma dúvida sobre essa matéria. Fui contratar uma entidade absolutamente idónea e com competência reconhecida, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e, portanto, contratei, não posso fazer essa afirmação clara, mas presumo que sim, uma entidade que é tão simplesmente aquela que maior reputação tem no nosso país para o efeito. Imediatamente a seguir, como resultado desta auditoria, o município de Bragança regularizou a empreitada de acordo com aquilo que foram as sugestões e as recomendações do próprio LNEC e assim foi apresentada às autoridades de gestão do Portugal 2020, já que se tratava de uma obra financiada por fundos comunitários e que tudo aquilo que foi transmitido e que foi revelado na auditoria foi imediatamente transmitido para a Autoridade de Gestão do Norte 2020. Também queria aqui abordar um outro assunto que tem a ver com o pagamento das rendas do meu filho a quando da sua permanência no Porto, quando entrou para a Faculdade de Engenharia do Porto, e eu quero, desde já, transmitir-vos que tenho aqui os recibos todos das transferências, as transferências bancárias que foram feitas por mim, todos os recibos de pagamento dessas rendas, se os senhores deputados quiserem consultar, está aqui disponível para o efeito. Mas foi abordado também um outro assunto que tinha a ver com a aquisição de um apartamento, e eu quero também, sobre essa matéria, dizer-vos que é verdade, adquiri um apartamento em Vila Nova de Gaia. O apartamento custou 282 mil euros, está dentro daquilo que é a minha capacidade financeira para suportar uma renda, ou melhor, para suportar uma mensalidade que estou a pagar ao banco. Recorri a crédito bancário no valor de 225 mil euros, que estou a pagar ainda hoje, e continuarei a pagar seguramente durante muitos anos, e, portanto, tudo isto foi muita desinformação que foi introduzida na comunicação social e que veio despoletar também outras coisas que, como nós sabemos, o resultado é aquele que vocês conhecem. Portanto, sobre esta matéria e com esta introdução, estou perfeitamente tranquilo sobre aquilo que fiz, da forma como o fiz, porque nunca violei qualquer preceito legal e sempre tive a preocupação do cumprimento da legalidade, para zelando pelos interesses do município que tutelava, que liderava e para o qual contribuí de forma decisiva no seu processo de desenvolvimento. Já agora, permitam-me também dizer-vos a propósito que a gestão do município sempre foi feita de forma muito rigorosa, muito parcimoniosa
e que isso também é retratado naquilo que aconteceu, porque, felizmente, enquanto fui Presidente da Câmara Municipal de Bragança, o meu município liderou por 7 vezes o ranking de melhor desempenho económico-financeiro na região norte e seguramente isso não se deve a uma má gestão. Portanto, estou aqui completamente tranquilo sobre aquilo que foi a minha atividade, aquilo que consegui fazer e aquilo que me permitiu ter a confiança dos meus concidadãos durante 3 mandatos consecutivos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Hernani Dias. Como entenderam, existiu uma enorme complacência em relação ao tempo, mas creio que o interesse das declarações era importante para todos e, portanto, não fiz qualquer interrupção. A mesma complacência peço aos senhores deputados que cumpram o tempo que está estipulado e, assim sendo, retomamos a ordem de inscrições e, neste momento, terá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Rijo, até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Hernani Dias e agradecer-lhe os esclarecimentos que já prestou e que ainda irá prestar a esta Comissão. O Sr. Doutor foi até à semana passada Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Ordenamento do Território, ou seja, segundo a orgânica do Governo, a tutela direta de iniciativas legislativas sobre instrumentos de gestão territorial e, nomeadamente, a designada nova Lei dos Solos, que visa ampliar as possibilidades de construção em solo não exclusivamente urbano. Há 3 meses e há 2 meses, sensivelmente, criou 2 empresas do ramo imobiliário, ou seja, em plenos trabalhos de redação da nova Lei dos Solos, criou estas 2 empresas. Existirem ex-membros do Governo que, após saírem do Governo, criam empresas é compreensível, até porque as pessoas precisam de continuar a viver. Agora, criar empresas, ainda por cima empresas cujo objeto é diretamente relacionado com as áreas de tutela governamental, quando está em plenas funções governativas, é que é algo muito estranho e que levanta uma série de questões, desde logo éticas e de mais que provável conflito de interesses. A minha primeira questão é saber porque é que decidiu criar essas empresas e com que objetivo as criou. Já referiu aqui que pretendiam, no fundo, com essas empresas, assegurar a gestão de 2 ativos imobiliários. Queríamos perceber um pouco melhor qual é que é o âmbito, se era só para a questão turística ou se tinha outra finalidade de especulação imobiliária. A segunda questão que queríamos colocar era, no seu entender, porque é que considerou que não existia conflito de interesses, neste caso, com a criação destas empresas. Já nos transmitiu que comunicou ou pediu um parecer à entidade da transparência. Eu queria perguntar-lhe se solicitou, além disso, algum parecer, por exemplo, à Presidência do Conselho de Ministros ou à própria Procuradoria-Geral da República, ou se esta é apenas uma mera convicção pessoal da não existência de conflito de interesses com base nesta informação da entidade da transparência, que, a propósito, questiono também se, quando comunicou esta situação à entidade da transparência, também comunicou que estava em curso um processo legislativo de alteração da Lei dos Solos que podia ter implicação naquele que é o entendimento da entidade da transparência. Em boa verdade, o Sr. Doutor acaba por ser vítima da própria incúria e laxismo do atual Governo, porque, de facto, aprovou-se um Código de Conduta, publicado em Diário da República de 24 de abril de 2024, que previa no seu artigo 11 a adoção em 6 meses de um plano de prevenção de riscos que, entre outras coisas, visaria mitigar os riscos de ocorrência de conflitos de interesses e, efetivamente, a realidade é que passaram mais de 10 meses e ainda não há sinal deste plano. A verdade é que ainda nem chegámos ao Carnaval e o Sr. Doutor parece que foi uma espécie de cordeiro pascal que foi sacrificado nesta matéria. E isso também se deve à incúria do seu Governo, que não cumpriu metas de regulamentação deste tema a que se havia comprometido. Mas adiante. O Dr. Luís Montenegro, na versão líder da oposição, usava muito a expressão, referindo-se ao Governo da altura, peso político negativo. Queria, por isso, questionar o Sr. Doutor se demitiu por considerar-se um peso político negativo do atual Governo. Já agora, gostaria também de lhe perguntar se lhe merece algum comentário o facto do Primeiro-Ministro Luís Montenegro não ter dito nada ao país sobre a sua saída do Governo, para além do que veio escrito no comunicado em que aceita o seu pedido de demissão. Acha que o silêncio do Primeiro-Ministro é apenas uma falta de solidariedade para consigo, apesar de considerar que não se devia ter demitido, ou é a assunção da incompatibilidade e uma proteção política para não dizer publicamente que o seu ex-secretário de Estado esteve mal? Uma outra questão, já que abriu na sua intervenção inicial, e não tínhamos previsto falar sobre esta matéria, mas que abriu aí a porta para podermos
de alguma forma, questionar mais um pouco sobre essa matéria. É do conhecimento público que o atual Governo e o Sr. Primeiro-Ministro lançou o famoso questionário das 36 perguntas do tempo do Primeiro-Ministro António Costa aos seus membros do Governo, naturalmente aos seus ministros, antes da entrega e da tomada de posse do Governo. Para concluir, Sr. Deputado. A questão que queria fazer muito claramente é se também o Sr. Secretário de Estado preencheu esse questionário e a quem é que preencheu e em que termos é que preencheu e sinalizou algum conflito de interesses ou alguma incompatibilidade por causa dos processos que aqui evidenciou. Era essa a questão que queria deixar também. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Passamos então para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que tem a informação que vai dividir o tempo entre a Sra. Deputada Dulcinea Moura e o Sr. Deputado Silvério Regalado. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 4 minutos do Grupo Parlamentar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que me cumpre agradecer também a presença do Dr. Hernani Dias e a sua disponibilidade para hoje vir aqui esclarecer esta comissão, porque, como bem disse a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, a dúvida é legítima. O que não nos parece legítimo é os ataques feitos à dignidade, à pessoa, no caso concreto ao Dr. Hernani Dias, naquilo que foram as suas funções anteriores. Dr. Hernani Dias, serei clara e objetiva nas questões que lhe vou colocar. Teve informação privilegiada em relação aos critérios que possam favorecer empresas ao abrigo da dita Lei dos Solos? Foi esta revisão da Lei dos Solos a motivação para a constituição das duas empresas no ramo imobiliário? Neste processo de revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, teve envolvimento direto, ativo e preponderante? Ao que sei, creio que a tutela do ordenamento do território, apesar de fazer parte da designação da sua qualidade de Secretário de Estado, está no Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial. Portanto, creio que, mas aí poderá esclarecer-nos, por favor, que o Sr. Dr. Hernani Dias, então Secretário de Estado, não teria a tutela do ordenamento do território. E tem noção de quantas entidades estiveram envolvidas neste processo de revisão da Lei dos Solos? Ou, pelo contrário, este processo foi um processo fechado, circunscrito a um número muito restrito de pessoas e entidades? Essas são as principais questões em relação à Lei dos Solos. Deixo, para terminar, um desejo, que a mesma avidez que jornalistas tiveram para fazer reportagens televisivas e ataques e outras entidades que fizeram algum ataque político à dignidade e à pessoa, tenham também a mesma avidez de publicar os esclarecimentos ou de fazer jus aos esclarecimentos que hoje estão aqui a ser transmitidos. Muito obrigada. Tem a palavra, Sr. Deputado Silvério Regalado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Dr. Hernani Dias. Antes de mais, também reiterar o meu agradecimento pelo facto de ter vindo prestar esclarecimentos a esta comissão e dizer que enfim, esses esclarecimentos são úteis para o país e são úteis também para as pessoas que desempenham cargos políticos. Nunca nos podemos esquecer que por trás do político está sempre o pai, o marido, o filho, e, portanto, é bom que tenhamos todos essa consciência. As minhas questões são muito diretas e vão um pouco na sequência daquilo que o Sr. Dr. Hernani Dias referiu na sua intervenção inicial e tinha duas questões diretas para lhe colocar. A primeira é se poderia informar esta Comissão e, por sua vez, o país, quantos terrenos rústicos ou urbanos é que foram adquiridos pelas duas sociedades que constituiu. E na lógica e no seguimento daquilo que o Sr. Dr. Hernani Dias referiu, se não beneficiou de nenhuma informação, nem retirou nenhum dividendo pessoal ou patrimonial da atividade destas duas empresas, então porque é que o Sr. Doutor apresentou a sua demissão enquanto Secretário de Estado? Concluo, voltando a agradecer a disponibilidade e também não posso deixar de referir o facto do Sr. Presidente desta Comissão ter aceito com tanta rapidez podermos ouvir o Dr. Hernani Dias, porque, de facto, como eu disse, por trás do político há sempre uma pessoa e, portanto, acho que é bom nós podermos esclarecer o país sobre todos estes assuntos e isso é útil para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva, até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ex-Secretária de Estado, Portugal não pode continuar a ser um país onde os interesses de quem está ligado ao poder
direta ou indiretamente, se sobrepõe ao interesse público, onde quem faz as leis é quem delas beneficia, onde a impunidade e a promiscuidade entre política e negócios são tratados com normalidade. O Chega foi o primeiro partido nesta Casa a alertar para os riscos das alterações à lei dos solos, que foram publicadas sem debate, e alertou incessantemente para as suas fragilidades, particularmente para o risco de autarcas cederem a pressões externas e a interesses imobiliários, em claro prejuízo do interesse público. E o que é que aconteceu? Vimos agora que um secretário de Estado que participou na elaboração dessa lei, direta ou indiretamente, criou 2 empresas imobiliárias exatamente nos meses que antecederam a entrada em vigor de uma lei, sem votação, sem escrutínio, sem debate. Senhor ex-secretário de Estado, isto não foi um lapso, isto não é uma coincidência, isto foi uma ofensa aos portugueses. E este não é o único caso onde o seu nome surge envolvido, como também já referiu aqui hoje. O senhor estaria sob investigação da Procuradoria Europeia por suspeitas relacionadas com a gestão de fundos, e o Chega não compactua com esquemas nem com situações que corrompem a ética e a transparência. E o que aconteceu aqui é um aviso claro de como o sistema está vulnerável à promiscuidade entre política e os negócios. Também ficou claro que o Primeiro-Ministro prefere ficar no silêncio a assumir os erros das suas escolhas. Já tínhamos percebido, com o flagrante caso do ex-diretor executivo do SNS, ficamos agora com a certeza clara de que tem muita dificuldade em dar a cara perante qualquer embaraço. O nosso país precisa de um combate real à corrupção, com transparência total, com punições exemplares. Portugal está farto de desculpas, farto de ver sempre os mesmos enriquecer à custa do Estado e farto de governantes que só se demitem quando são apanhados. A sua demissão foi inevitável, mas não basta sair pela porta dos fundos. O país exige respostas e nós aqui também exigimos. E por isso vou ser muito clara e muito objetiva e sem rodeios. Que razões concretas é que apresentou ao Sr. Primeiro-Ministro para justificar o seu pedido de demissão? Porque é que uma das suas empresas foi comunicada à entidade para a transparência e outra não? O que é que queria esconder, se é que queria esconder alguma coisa? Só agora percebeu que há um claro conflito de interesses ou ainda não percebeu e nega essa possibilidade? Teve ou não acesso a informações privilegiadas sobre a lei do solo antes da sua publicação e antes da constituição das empresas? Teve reuniões com promotores imobiliários enquanto governante? Se sim, com quem? E uma última pergunta: que interesse poderá ter um licenciado em português e francês na criação de empresas que se dedicam ao setor imobiliário, à construção civil e à gestão de património? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Albino Ramos, até 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Hernani Dias e todos os restantes senhores deputados e pessoas presentes aqui na sala. Começo por realçar o ponto da responsabilidade política e cumprimentá-lo no sentido em que é sempre salutar quando há suspeitas que haja consequências políticas. A questão que se põe é quais são as reais consequências. O que eu quero dizer com isto? Se o Dr. Hernani Dias efetivamente tivesse criado as empresas para beneficiar desta alteração à lei dos solos, o facto de ele deixar de ser secretário de Estado ou não agora, pouco ou nada impactaria nesse alegado ato de benefício. No entanto, saúdam sempre, nós exercemos cargos públicos e, efetivamente, é sempre bom quando tiramos consequências políticas, mas queria realçar que a nossa posição difere aqui bastante desta questão muito puritana entre os políticos e os negócios, porque senão nós vamos acabar com políticos de cristal, que são profissionais e que não podem ter nenhuma atividade, e isso também é preocupante do outro lado. No entanto, deixo aqui as nossas perguntas para contribuir também para os esclarecimentos que voluntariamente veio aqui prestar hoje. E as primeiras perguntas são: se informou o Governo da constituição das empresas, se o Governo sabia do pedido de parecer que fez à entidade da transparência, se, por outro lado, já percebemos que para a entidade de transparência não existiam problemas desde que não fosse sócio maioritário e gerente, mas será que não considerou o impacto que isto poderia ter eventualmente na opinião pública e, ao mesmo tempo, se não suspeitou que pudessem ou não existir notícias sobre o tema? Outra pergunta:
se acha que este caso que culminou com a sua demissão impacta a percepção pública sobre a alteração feita à lei de Cholos. E, finalmente, uma última pergunta. Se quando aceitou o convite para integrar o Governo já tinha conhecimento de que estava a ser investigado pela Procuradoria Europeia por alegadas irregularidades na ampliação da zona industrial de Bragança, incluindo suspeitas de prevaricação, fraude na obtenção de fundos europeus e corrupção passiva. E se sim, se informou o Sr. Primeiro-Ministro sobre essa investigação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Há aqui questões que eu não consegui ver esclarecidas da primeira intervenção da doutora Hernani Dias. A primeira é precisamente qual foi a sua participação na elaboração do decreto e quem é que mais teve participação na elaboração desse decreto, além do Ministro. Saíram notícias de que houve um advogado, também ele sócio de empresas imobiliárias, ou com empresas que agem no setor imobiliário de maneira muito lata e que teria sido contratado para assessorar o Governo na feitura desta lei, digamos assim, na redação desta lei. Pergunto-lhe se esse foi uma das pessoas que contribuiu para a redação da lei e se além dessa pessoa, se houve outras fora do Governo que participaram na redação desta lei. Como é evidente, eu volto a lembrar, nós estamos a falar de negócios imobiliários, é uma área particularmente sensível à promiscuidade entre o interesse público e o interesse privado e é uma área particularmente sensível também ao negócio privado que seja lesivo dos interesses públicos, dos interesses do ordenamento do território e do interesse nacional. E por isso o Código de Conduta do próprio Governo refere e determina que existe conflito de interesses quando os membros do Governo ou os membros dos gabinetes se encontrem numa situação em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da sua conduta ou da sua decisão. E o que eu lhe pergunto é se não entende que, de acordo com este Código de Conduta, há aqui claramente uma violação na criação destas duas empresas, porque elas permitem duvidar com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da decisão ou da conduta na redação do decreto 117, na medida em que são empresas que podem vir a beneficiar das decisões tomadas nesse decreto. E é também sobre estas duas questões, o Código de Conduta e o inquérito que é respondido pelos membros do Governo, que queria fazer a última questão, que é se falou com o Sr. Primeiro-Ministro sobre este caso, se a sua demissão se prende com o facto de haver um entendimento comum de que tinha havido uma violação do Código de Conduta, se o Primeiro-Ministro teve conhecimento da criação destas empresas ou se a sua demissão não se prende com este caso, já que alega que não tem rigorosamente nada a ver com a decisão da criação das empresas, com a redação da lei e tem a ver com o caso em que está envolvido enquanto autarca. Até este momento não percebemos bem o que é que motivou a sua demissão. Última questão para terminar, embora eu ainda tenha tempo. Última questão para terminar é porque é que apenas uma das empresas foi declarada à entidade da transparência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Hernani Dias. Eu gostava de começar por salientar que, independentemente das circunstâncias pessoais, não é uma demissão de um membro do Governo que, do nosso ponto de vista, resolve o problema de fundo. E o problema de fundo é, de facto, o famigerado Decreto-Lei 117 de 2024. O que aconteceu é que, com ou sem razão, o episódio em torno do Sr. Secretário de Estado e a criação das empresas que lançou mão são, de facto, um afloramento do problema. E um afloramento que ocorreu ao mais alto nível, isto é, dentro do próprio Governo, o que contribuiu, aceitemos ou não, para lançar um label de suspeição sobre os reais intuitos
desta alteração. E, concretamente, sobre os efeitos práticos que a alteração produz. Ora, do nosso ponto de vista, o que está em discussão não é a ponta do iceberg e, com o devido respeito, neste momento a ponta do iceberg parece ser o senhor doutor. O que está mesmo em causa é o iceberg. Isto é, o iceberg é o próprio decreto-lei que nós temos vindo a contestar, continuamos a contestar, e uma visão de fuga aos reais problemas, quer do ordenamento do território, quer da resposta necessária em termos de disponibilização aos cidadãos de habitação a preços justos. Ora, o Sr. Dr. Hernani Dias é um conhecedor da atividade imobiliária. E tanto é conhecedor que se abalançou a criar não uma, mas até duas empresas para intervir neste tipo de atividade. Ora, então, como conhecedor do métier, eu tenho então de perguntar-lhe que expectativas têm as empresas do imobiliário nos reais efeitos da alteração introduzida por este diploma ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. E é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. O Sr. Deputado Jorge Pinto tem a palavra até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Hernani Dias. Quando o Governo inicialmente apresentou aquele famoso PowerPoint com as medidas que tinha para o setor da habitação, o LIVRE foi o primeiríssimo partido, porque aparecia numa pequena linha no meio de um dos slides, a proposta de alteração à lei dos solos. O LIVRE foi o primeiríssimo partido a alertar para o risco que esta alteração representava. Abre as portas à corrupção, abre as portas à especulação imobiliária, não responde aos problemas da habitação, cria novos problemas, nomeadamente no setor agrícola. Enfim, uma alteração cheia de falhas que infelizmente passou também, importa dizê-lo, com o apoio do Partido Socialista. Mas o que nos traz aqui hoje é muito, muito problemático e, felizmente, temos a oportunidade de colocar questões, porque ao Primeiro-Ministro, protegido pelo silêncio ao qual tanto gosta de recorrer quando não quer responder às perguntas complicadas, pelo menos hoje podemos colocar as perguntas diretamente. E a primeira pergunta, e o Sr. Ex-Secretário de Estado já aqui disse que até esteve em contacto com a entidade da transparência, é precisamente porque é que declarou a criação de uma das empresas, mas não declarou a da outra. Num curtíssimo espaço de tempo que separa uma da outra, pode ter sido por esquecimento, aceito isso, mas gostaria de perceber que razão levou a declarar uma e não a outra. A segunda pergunta, que me parece ser uma das mais importantes, é se quando criou estas empresas, ou ajudou a criar estas empresas, já tinha conhecimento da proposta em curso, o trabalho em curso para alterar a lei dos solos, e se tinha, qual era o seu envolvimento nesta alteração. Portanto, olhando para as datas em que as empresas foram criadas, é claro, ou parece ser muito claro, que há uma sobreposição entre o texto do decreto-lei, a criação do texto do decreto-lei e a criação das empresas. Portanto, é muito difícil acreditar que um secretário de Estado, com as competências que o senhor tinha, não tivesse conhecimento dessa alteração enquanto criava estas empresas. E, portanto, isto leva-me a uma pergunta consequente, que é se informou o Ministro ou o Primeiro-Ministro da criação destas empresas no momento em que elas foram criadas. E depois deixe-me também colocá-lo perante um cenário hipotético. Imagine que um deputado do LIVRE, que tivesse sido vereador até com pelouro do urbanismo, que tivesse sido presidente de Câmara, portanto, que conhecesse de dentro e perfeitamente tudo aquilo que diz respeito à regularização, às políticas do urbanismo, às autorizações para construir, e que depois se tivesse tornado secretário de Estado, que tivesse uma ligação direta à alteração da lei dos solos e que com essa responsabilidade tivesse criado duas empresas que têm uma ligação direta à sua área de governação, se não acharia que havia aqui um claro conflito de interesses.
Esta pergunta também gostaria de colocar. E depois, uma pergunta que ainda não foi colocada, mas que me parece ser extremamente relevante, tendo em conta aquilo que o Sr. Ex-Secretário de Estado disse agora na sua intervenção inicial. Disse que esteve em contacto com a entidade da transparência e que esta lhe disse que não haveria problemas se o senhor, no caso, não fosse o gerente ou não fosse o sócio maioritário. E eu percebo perfeitamente e respeito, mas respeito mesmo a vontade de separar a vida política da vida pessoal. Mas o senhor ex-secretário de Estado é que está a trazer essa vida pessoal aqui para debate também hoje. Porque diz-nos que a entidade da transparência lhe deu essa informação, muito corretamente. Mas depois, de acordo com aquilo que a RTP disse na sua investigação jornalística, o senhor ex-secretário de Estado não tinha essa responsabilidade de administração nem de ser sócio maioritário, mas quem a tinha eram familiares diretos ou até uma pessoa menor de idade. Portanto, a minha pergunta aqui é muito clara. Não vê nisto um enormíssimo conflito de interesses, em primeiro lugar, e se não vê nisto também uma tentativa, ou se não, pelo menos não admite que outros vejam nisto, uma tentativa de contornar aquela informação que lhe foi dada pela entidade da transparência para poder continuar a manter-se como a figura principal nestas empresas, embora o seu nome não seja aquele que estava na frente das mesmas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para a última intervenção, palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Paulo Núncio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, como sabem, eu não faço parte desta comissão, venho em substituição do meu colega João Almeida. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Dr. Hernani Dias. A sua presença não era obrigatória, face à lei, mas sabemos que manifestou desde sempre disponibilidade para vir a esta comissão e prestar todos os esclarecimentos, e nós gostaríamos de sinalizar e saudar essa posição em prol da transparência, em prol da abertura democrática e em prol da prestação de contas, que é tão importante no Parlamento. Em segundo lugar, também gostaria de referir que o Dr. Hernani Dias, não obstante não ser acusado de nada, não ser arguído em qualquer processo, tomou a decisão pessoal de se demitir do Governo, demissão essa que foi aceite pelo Sr. Primeiro-Ministro. E também gostaria de sinalizar essa posição, porque na nossa perspectiva demonstra responsabilidade política e desapego ao poder, que é, aliás, uma prática que não vimos noutros governos recentes do Partido Socialista. Já explicou a razão pela qual constituiu as duas sociedades. E já também explicou que, antes de constituir as sociedades, consultou a entidade da transparência. A primeira pergunta que eu lhe gostaria de fazer era se a entidade da transparência tivesse dado parecer negativo relativamente à constituição das sociedades, se as tinha constituído à mesma. Referiu que, segundo a pergunta, as sociedades estão completamente inativas, ou seja, não realizaram qualquer atividade em termos de operações imobiliárias. Este deve ser um caso em que é considerado que existe conflito de interesses pela constituição per se das sociedades, sem que as mesmas tenham tido qualquer atividade. Mas, já agora, para ficar claro, disse que, que estas sociedades não realizaram qualquer atividade imobiliária. Pergunto se, nessa resposta, estão também incluídos qualquer tipo de contratos promessa relacionados com operações imobiliárias futuras. Finalmente, referiu também que a construção das sociedades teve a ver com a reabilitação de imóveis familiares. Pergunto se essa reabilitação não poderia ter sido feita a título individual, sem constituição de sociedades, e, nesse caso, se considera que, fazendo essa reabilitação a título individual, se haveria algum conflito de interesses pelo facto de ter sido secretário de Estado. No tempo que me resta, e penso que ainda tenho algum tempo, e uma vez que o Dr. Hernani Dias manifestou disponibilidade para prestar esclarecimentos relativamente a outros assuntos, e com a autorização do Sr. Presidente, eu abordaria também outros assuntos, para além da constituição das sociedades. E começaria com a empreitada na zona industrial de Bragança. A primeira pergunta é: porquê é que tomou a decisão de solicitar a intervenção do Ministério Público relativamente ao decurso da obra? Se houve alguma coisa que o levou a tomar essa decisão? E se já tinha tomado decisões similares
em obras passadas também no Conselho de Bragança, na qualidade de Presidente da Câmara, ou se foi a primeira vez que o fez. Para além disso, também perguntar-lhe se esta obra ficou mais cara ou mais barata do que o valor pela qual foi adjudicada. Também nos parece relevante este esclarecimento. Finalmente, relativamente ao apartamento onde o seu filho viveu no Porto. Pergunto se este apartamento era partilhado por outros jovens estudantes do ensino superior, designadamente jovens estudantes de Bragança, e quantas pessoas partilhavam esse apartamento, e, em segundo lugar, manifestou disponibilidade para entregar os recibos de renda a esta Comissão, caso fosse requerido pela Comissão, e pergunto se poderia identificar o valor das rendas que foram pagas a propósito da permanência do seu filho nesse imóvel e se esses valores não são valores de mercado. Muito obrigado. Srs. Deputados, antes de dar a palavra ao Dr. Hernani Dias, apenas relembrar o seguinte: estamos numa comissão parlamentar permanente, não estamos numa comissão parlamentar de inquérito e, portanto, solicitar qualquer tipo de documento que contém dados pessoais será uma faculdade que está no âmbito da decisão pessoal de alguém que está aqui a requerimento, mas, no entanto, não foi convocado, foi convidado a estar na comissão e, de imediato, aceitou vir à comissão enquanto convidado, porque na altura que foi feito o requerimento já não era secretário de Estado e, na lógica de separação de poderes, nós temos competência para fiscalizar o Governo e não as autarquias locais, assim confere a Constituição. Portanto, aquilo que foi, no meu entendimento, disponibilizado inicialmente pelo Dr. Hernani Dias foi a consulta dos documentos. Facultar os documentos é uma decisão que cabe ao Dr. Hernani Dias, nós não temos competência para solicitar estes documentos, ainda para mais, porque pelo que vejo dos documentos têm diversos dados pessoais, o que coloca em causa questões da RGPD. E, portanto, assim sendo, dou a palavra ao Dr. Hernani Dias para uma resposta até 30 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero desde já dizer que toda a documentação que aqui tenho fica à vossa inteira disposição para poderem consultar, tendo em conta aquilo que acabou de dizer o Sr. Presidente, não facultando os documentos por essa razão, mas estão aqui disponíveis para todos quantos quiserem aqui vir, consultar, ver aquilo que foi feito, sem qualquer problema. Portanto, estão aqui inteiramente disponíveis. Tentando dar respostas dentro daquilo que foram a ordem das questões, e porque há aqui questões que são repetidas, gostaria desde já de começar pelo facto de mencionar aqui o aspecto que está relacionado com eventual favorecimento ou conhecimento privilegiado sobre a elaboração deste decreto-lei. Talvez não saibam, mas há um conjunto de entidades que foram envolvidas na elaboração deste diploma. Posso enunciá-las: as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a Direção-Geral do Território, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Regional, as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, portanto aqui inclui-se todos os municípios do país, do continente, a Ordem dos Arquitetos, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, consultores externos, académicos, o Ministério das Infraestruturas e o Ministério da Coesão Territorial. É assim, se há informação que está acessível a todos, foi esta lei, que foi, como se percebe por estas entidades envolvidas, que tiveram acesso à mesma informação que eu tive. A tutela sobre o ordenamento do território, caso não saibam, não estava sob a minha alçada, porque ficou na tutela do Sr. Ministro, que continua ainda, obviamente, com essa responsabilidade. Portanto, essa competência não foi delegada no Secretário de Estado e, portanto, não tenho aqui responsabilidade acrescida
para além daquela de ser um interveniente, como tantos outros que aqui já mencionei, relativamente à elaboração deste diploma. Para além disso, também repito, nesta circunstância das empresas, tenho, por princípio, agir sempre dentro do restrito respeito pela legalidade e também assim foi nesta matéria, como já disse, agi de boa fé, agi com transparência, não estive a esconder rigorosamente nada relativamente às empresas que foram criadas e permitam-me também acrescentar que o objetivo destas empresas não foi nunca a intermediação imobiliária, eu repito, foi a exploração turística de 2 imóveis localizados em espaço rural para poder daí retirar também os dividendos que toda a gente retira dentro da exploração turística que é feita das próprias unidades que as pessoas têm. E, portanto, nessa medida, não houve aqui nenhum tipo de aproveitamento, não houve nenhum negócio feito por estas empresas, não foi feito, não está previsto ser feito e, portanto, não houve aqui nenhum tipo de aproveitamento. Hoje é curioso que nós já não julgamos as pessoas por aquilo que fizeram. Nós estamos a julgar as pessoas por aquilo que supostamente virão a fazer amanhã. E é o caso que aqui estamos a tratar hoje. Portanto, estamos a falar daquilo que supostamente poderá vir a ser feito no dia da manhã. E queria também dizer-vos que eu não informei nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem o Sr. Ministro da Coesão Territorial da criação destas empresas. Ninguém sabia daquilo que eu estava a fazer. E já agora aproveito também para vos dizer que a minha demissão deu-se pelo facto de eu verdadeiramente ter acautelado a dimensão, ter sido muito cauteloso na dimensão legal, na constituição das empresas, porque, como já disse e repito, consultei a entidade da transparência, foi-me dito que efetivamente poderia constituir as empresas cumprindo aquelas 2 condições que cumpri, não ser sócio maioritário no capital e não ser sócio gerente, e, entretanto, tive o cuidado de declarar a primeira empresa, é verdade, e a segunda, respondendo à questão que já me colocaram também, não a declarei por entender que eu não estava diretamente ligado a essa empresa, uma vez que quem tinha entrado no capital social da empresa era a primeira empresa que eu tinha constituído e, portanto, entendi não haver necessidade de a declarar. No entanto, no dia 6 de janeiro, enviei uma comunicação eletrónica à entidade da transparência a pedir esclarecimentos exatamente sobre essa situação. Se não estando diretamente envolvido no capital social daquela empresa, se eu deveria ou não declarar essa empresa como fiz com a primeira. Esta situação deu-se no dia 6 de janeiro, tenho aqui o e-mail também, que faculto para consulta se entenderem, e até ao dia de hoje ainda não tenho resposta. Quando a tiver, terei todo gosto em partilhar com esta comissão para perceber exatamente qual é o entendimento da entidade da transparência sobre a pergunta que foi colocada, se eu deveria ou não declarar a segunda empresa que tinha constituído. Portanto, creio que aqui, sobre a questão ética, sobre a questão da transparência, da lisura e da correção, não restam dúvidas da minha atuação. Portanto, não fiz aqui rigorosamente nada que não respeitasse a lei, que não tivesse a preocupação de consultar a entidade correspondente e respectiva que poderia ajudar ao esclarecimento e, portanto, estou, como sempre estive, completamente tranquilo naquilo que foi a minha conduta relativamente a esta e a todas as matérias que, entretanto, aqui também já foram questionadas.
Eu peço desculpa que agora estou a tentar ver se consigo dar resposta a todas as questões, pese embora tudo aquilo que já disse, creio que de forma mais ou menos direta ou indireta, responda a estas questões. Gostaria de repetir também que não houve nenhuma aquisição de terrenos, foi-me colocada essa questão, nem de terrenos, nem de imóveis, nem está perspectivado que isso venha a acontecer. A razão pela qual me demiti, e agora sim vou retomar a primeira parte que eu estava a abordar, eu demiti-me por uma razão simples. Porque, de facto, não fui tão cauteloso na dimensão política e foi essa, claramente, que foi aproveitada pelos partidos, como já aqui foi hoje evidenciado. E essa foi a razão porque eu entendi que estaria numa posição que não deveria estar a prejudicar a ação governativa e, muito menos, a ação do Sr. Primeiro-Ministro. E numa atitude absolutamente de desprendimento sobre aquilo que é a atividade política e as nomeações políticas e os cargos que exercemos, entendi que de facto, não deveria estar eu próprio a ser um elemento prejudicial à governação do país. E isso seria, seguramente, como aqui já foi também por várias vezes evidenciado por alguns partidos, esse aproveitamento político foi feito de uma forma que todos nós conhecemos, que eu não vou aqui sequer qualificar, mas que assumo inteira responsabilidade dos meus atos, como assumi quando apresentei a demissão ao Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, não houve aqui nada que estivesse escondido, nada que merecesse nenhum tipo de censura relativamente àquilo que foi a minha atuação. No entanto, eu próprio não estaria confortável comigo se eventualmente estivesse a ser um elemento desestabilizador da ação do Governo. E por isso apresentei a minha demissão. Não tinha ontem, como não tenho hoje, conhecimento de qualquer investigação de que esteja a ser alvo. Os senhores, como eu, têm provavelmente aquilo que eu posso considerar hoje, eventualmente, uma notificação jornalística, que eu não sei se isso tem algum valor legal, que é o facto de ter havido, um órgão de comunicação social a dizer que eu estaria a ser investigado pela Procuradoria Europeia. Eu não tive, até hoje, não fui notificado, não tive conhecimento de rigorosamente nada e não tenho conhecimento que, na altura em que fui convidado para assumir a Secretaria de Estado, que na declaração de rendimento, na declaração de interesses, ou no questionário que me foi colocado, tivesse de aí colocar algum assunto, uma vez que não tinha, como não tenho hoje. E se alguém me conseguir explicar, ou se alguém puder dizer ao dia de hoje, qual é o inquérito a que eu estou a ser sujeito, eu gostaria que me transmitissem, porque também posso informar-vos que no dia 28 de janeiro tomei a liberdade de endereçar uma carta ao Sr. Procurador-Geral da República, tratando exatamente este tema nesta circunstância. Tendo havido notícias de que eu estaria a ser objeto de alguma investigação, coloquei-me à inteira disponibilidade do Sr. Procurador-Geral da República para poder ajudar ao esclarecimento da verdade. Porque é isso que verdadeiramente me interessa a mim também. Eu não estou aqui hoje como cidadão, porque, como sabem, não estou aqui em qualidade absolutamente nenhuma, estou na qualidade de cidadão, porque entendo que o meu dever de cidadão é prestar todos os esclarecimentos necessários para que não restem dúvidas sobre aquilo que é, sobre aquilo que foi e sobre aquilo que há de continuar a ser a minha conduta, tanto a nível pessoal como a nível profissional, quer também como autarca. Sei que tudo aquilo que nós fazemos deve ser
pautado pelos princípios da correção e da legalidade, e eu tenho a certeza que em circunstância alguma deixei de cumprir estes preceitos. E por isso estou aqui hoje de forma completamente aberta, tranquila e, eu diria, sem qualquer problema para explicar aquilo que tem de ser explicado, porque entendo, não violei legislação, não cometi nenhum crime, não tenho rigorosamente nada a esconder e gostaria, inclusivamente, de ter acesso a alguma informação para eu próprio perceber daquilo a que estou a ser alvo, seja ao nível da Procuradoria Europeia, seja a outro nível qualquer. Tanto mais que não me espanta que, havendo denúncias sobre determinados assuntos, que as entidades competentes os possam encaminhar para a quem tem essa responsabilidade de, nomeadamente aqui, tratando-se de fundos comunitários, possa, em entidades europeias, verificar se efetivamente houve aqui algum constrangimento ou não. Mas, de qualquer forma, estou hoje, como estive ontem, completamente à vontade, porque aquilo que foi feito relativamente a esta matéria, com a minha preocupação inicial de denunciar uma obra que estava a ser feita no meu município pela minha entidade e denunciar ao Ministério Público para que investigasse, significa, como significou, que eu tinha todo o interesse em esclarecer a verdade dos factos para que não restassem dúvidas. E para ter ainda uma maior certeza sobre esta matéria, fui contratar uma entidade idónea, com competência mais do que reconhecida, para fazer uma análise séria sobre aquilo que tinha sido executado exatamente naquela intervenção. E nós não fizemos mais do que simplesmente seguir os conselhos e as recomendações dessa entidade, sendo que nas suas recomendações há aqui alguns aspectos que me parece deverem ser realçados. Nomeadamente, o facto de dizer que não existem, e estou a citar, na página 61 da auditoria, não existem evidências de ter havido benefício individual para ninguém que estivesse envolvido nesta intervenção. E, portanto, isto significa que a auditoria foi corretamente elaborada, sem qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de orientação, porque o LNEC, todos nós reconhecemos a sua capacidade e a sua idoneidade. Já agora, permitam-me também que as recomendações de regularização desta empreitada traduziram-se na elaboração de alguns autos que, efetivamente, não tinham sido feitos cumprindo na íntegra aquilo que a lei determina, mas que foram corrigidos imediatamente a seguir a quando desta auditoria. E, portanto, o município ficou com a situação regularizada e no final, esta obra ainda conseguiu ter uma poupança de 328 mil euros ao erário público. Portanto, nós fizemos o trabalho que nos competia e o Estado, neste caso a Câmara Municipal, ainda poupou 329 mil euros. Significa que a gestão foi feita de forma correta, sem qualquer problema e que hoje eu estou perfeitamente, como estão todos os técnicos da Câmara e está o município de forma genérica, tranquilo com aquilo que aconteceu. Repito, esta narrativa que foi criada através de um órgão de comunicação social, através de alguma desinformação que foi criando, levou a que, entretanto, se levantassem algumas suspeitas, até pelo facto de virem apontar que o meu filho teria sido, ou que eu teria tido aqui uma contrapartida, tendo o meu filho instalado numa habitação durante 5 anos ou 5 anos e meio, em que esteve a estudar na Faculdade de Engenharia de Porto. E eu volto a dizer que tenho aqui todos os documentos que estão disponíveis para quem os quiser consultar, os agendamentos das transferências bancárias da minha conta bancária, os recibos de pagamento que aqui estão, para que não restem dúvidas, não tenho rigorosamente nada a esconder relativamente àquilo que foi feito. Digo-vos e repito, a minha conduta sempre foi de agir de forma correta pelos princípios do cumprimento da lei.
Também no que concerne a um outro aspecto que já aqui foi levantado, e já agora permitam-me dizer-vos também que o apartamento onde estava o meu filho era um apartamento partilhado, em que todos os intervenientes tinham o mesmo valor da renda e todos os jovens que lá estavam fizeram os pagamentos por transferência bancária. Também o senhorio cumpriu as suas obrigações fiscais, que estão aqui, se alguém pretender consultar também, cumpriu as suas obrigações fiscais, entregando toda a documentação às autoridades competentes para pagamento das contribuições que deveriam ser pagas. E, portanto, era partilhado, continuou a ser partilhado, e ao dia de hoje, em que nós nos encontramos, ainda estão lá 3 jovens de Bragança a morar. Portanto, significa que não houve, como não poderia deixar de ser, qualquer tipo de favorecimento, nem para o meu filho, nem para qualquer outro jovem que lá esteve. Todos pagaram exatamente o mesmo montante e durante o tempo que lá permaneceram. Relativamente a um outro assunto que foi levantado, através de uma aquisição de um apartamento em Vila Nova de Gaia, eu fiz uma escritura pública, tenho aqui os documentos do crédito que contraí para poder fazer o pagamento, 225 mil euros, que aqui está, e eu dei uma entrada que foi o que faltava para os 282 mil euros. Portanto, foi de acordo com aquilo que são as minhas condições económicas e financeiras para poder suportar uma mensalidade que pago todos os meses, passa a redundância, e que, com esforço, é evidente, mas que continuo a cumprir as minhas obrigações legais, como qualquer outro cidadão, em todas as circunstâncias. Portanto, estou perfeitamente à vontade e disponível para vos facultar os documentos para consulta, os documentos que entenderem relativamente a estas matérias. Senhor Presidente, eu creio que devo ter dado resposta a tudo aquilo que me foi questionado. Se eventualmente houver alguma questão, continuarei disponível. Muito obrigado, Dr. Hernani Dias. Eu tenho inscritos para a segunda ronda. Vou apenas referir os nomes para verificarmos se existe mais alguma inscrição para estarem fechadas as inscrições. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará a segunda intervenção o Sr. Deputado André Rijo e a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Carlos Silva Santiago e o Sr. Deputado Almir Moreira. Do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Marta Silva, o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes e o Sr. Deputado Barreira Soares. Depois tenho ainda inscrito o Sr. Deputado Jorge Pinto, a Sra. Deputada Joana Mortágua, o Sr. Deputado Alfredo Maia, inscreve-se também, e o Sr. Deputado Paulo Núncio. Bom, então temos uma segunda longa ronda. E assim sendo, são 2 minutos a cada Sr. Deputado. E iniciamos a ronda com o Sr. Deputado André Rijo, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar novamente o Dr. Hernani Dias e agradecer-lhe muito os esclarecimentos que dá ao país com esta participação hoje aqui na Comissão, na 13ª Comissão. Enfim, nesta Comissão, e até numa Comissão Parlamentar de Inquérito, nós não julgamos ninguém, nem estamos aqui com essa perspectiva acusatória a julgar o que é que seja. E, portanto, queria que isso ficasse muito claro sobre essa matéria, não estamos aqui com essa persecução. O Sr. Doutor disse, a determinada altura, que usou em todo este processo, e eu passo a citar, de ética, transparência, lisura e correção. Creio que foram estas as expressões que utilizou e, portanto, não há nada, no seu perspectiva e no seu ponto de vista, que é legítimo, naturalmente, que lhe possa ser imputado em termos de aquilo que é a preterição de ditames legais aplicáveis ao caso concreto. Fica, no entanto, uma dúvida no ar. Esclareceu da forma que entendeu, mas, de todo o modo, que raio, então, se tudo isto é assim, por que raio é que teve que se demitir? Não era preferível ter convocado uma conferência de imprensa a esclarecer toda esta matéria ao país, em vez de se demitir logo? Fica esta questão no ar e eu gostaria que, eventualmente, pudesse considerá-la, embora esta questão venha a destempo daquilo que é necessário. Nós estamos à vontade para falar porque o Partido Socialista, em momento algum neste processo, exigiu que o Sr. Secretário de Estado se demitisse.
O Partido Socialista o que exigiu e que exigirá sempre é que, no âmbito daquilo que é o escrutínio normal num Estado de Direito Democrático, quando há dúvidas sobre alguma matéria, que haja esclarecimento público sobre essa matéria. O Partido Socialista não exigiu a admissão do Sr. Secretário de Estado. Exigiu explicações ao Sr. Secretário de Estado e exigiu explicações, na ausência de explicações do Sr. Secretário de Estado, a quem lidera o Governo, que é o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, essas explicações são devidas e ainda bem que vieram, mais tarde do que cedo, mas ainda bem que vieram. E, portanto, o Sr. Doutor tinha outras alternativas em relação à admissão, isso que fica muito claro, optou por se demitir, fez a sua análise, optou por fazer isso, nada disto foi obrigado ou imposto por qualquer partido, neste caso pelo Partido Socialista. Queria, no entanto, pedir-lhe um esclarecimento muito concreto em relação a uma pergunta que ficou por responder. Em relação à entidade da transparência... Para concluir, Sr. Deputado. Sr. Presidente, obrigado. Em relação à entidade da transparência, quando comunicou a necessidade ou a intenção de criar essas empresas, se anunciou que estava em curso uma alteração legislativa em matéria de solos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço que sejamos criteriosos no cumprimento do tempo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva Santiago. Sr. Deputado Almiro Moreira, então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também o Dr. Hernani Dias e começar por sinalizar e saudar a sua presença voluntária nesta comissão e saudar também a coragem e o desprendimento que mostrou relativamente a toda esta situação quando apresentou a sua demissão e, como já referiu aqui, por não ter sido tão cauteloso na questão política quanto foi na questão legal. E isso deve também ser aqui vinculado e vincado a forma como desprendida como se manifestou sempre relativamente a esta situação. Eu penso que todos nós estamos esclarecidíssimos, usando aqui esta a vocação mais forte, porque de facto não só conseguiu-nos dizer detalhadamente e explicar detalhadamente todas as situações, como até nos deu informações para além daquelas que eram no âmbito desta audição. E por isso, contrariamente ao que já foi aqui hoje dito, o Sr. Secretário de Estado, na minha ótica, não sai pela porta dos fundos, antes pelo contrário, e hoje demonstrou aqui, com a vontade de esclarecer tudo, com a vontade de estar aqui voluntariamente, sai por uma porta grande, mostrando um grande desprendimento e colocando o interesse do país e do Governo ao que pertencia à frente de qualquer interesse pessoal e, por isso, também, da minha parte, dar aqui essa saudação desta forma, que acho que também é exemplar e que deve olhar para todos os políticos da forma como estamos na política, olhar sempre o interesse nacional e do Governo à frente de qualquer interesse pessoal, e acho que isto hoje foi aqui demonstrado e por isso aqui a minha saudação. O senhor foi tão esclarecido em todas as perguntas que não tenho nenhuma pergunta adicional para fazer. Tinha aqui algumas, mas já respondeu, não vou repetir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os presentes. Dr. Hernani Dias, antes de mais agradecer-lhe o facto de ter aceito o convite para estar presente nesta comissão. Eu vou colocar-lhe algumas questões que já aqui foram faladas, abordadas, mas continuo verdadeiramente perplexo, quer com o tema, quer com as respostas. O doutor sabe que Portugal enfrenta dificuldades económicas graves, o senhor sabe que temos um governo fraco, liderado por um primeiro-ministro fraco, cuja capacidade política tem sido posta em causa diversas vezes. Sabe também que os portugueses trabalham imenso, são mal remunerados, que as empresas estão sobrecarregadas de impostos e que o país precisa de políticos dedicados à causa pública a 100%. A 100%. Sendo conhecedor de tudo isto, o que é que o senhor decidiu fazer? Criar uma empresa e, ao mesmo tempo, apoiar uma lei que beneficia diretamente o setor onde tem interesses privados. Não contente com isso, abriu uma outra empresa de seguida. Depois disse aqui ter falado com a entidade de transparência que lhe comunicou que não podia ser sócio-gerente e que não poderia ter a maioria do capital, mas o senhor, o Dr. Hernani, colocou a sua mulher e os seus filhos como sócios, inclusivamente havendo um menor. Não terá feito exatamente o que a entidade de transparência lhe disse para fazer, mas de uma outra maneira?
Ajude-me também a compreender por que razão fundou a segunda empresa apenas 2 semanas depois da primeira e por que motivo comunicou a criação da MCRH singular, limitada à entidade da transparência, mas não da prumo, esquadria e perspectiva. Eu gostaria de obter aqui um esclarecimento sobre esta aparente incoerência. O senhor tem consciência de que essa omissão pode ser interpretada como uma tentativa de ocultar interesses? Bem, o senhor disse que ficou tranquilo com esta conduta. Disse-o aqui, nós todos ouvimos, mas não ficaria o senhor mais tranquilo em abrir as empresas depois de sair do governo? Não lhe pareceria que seria mais ético e moralmente mais bem aceito pelos portugueses? Para terminar as questões, gostaria de saber se alguma destas empresas celebrou contratos com entidades públicas ou beneficiou de decisões tomadas pelo Ministério onde foi secretário do Estado. E pronto, infelizmente o tempo é pouco, teria aqui mais algumas situações a dizer, mas ficarei por aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutora Hernani Dias, eu insisto na pergunta sobre se sente que violou o Código de Conduta. É porque violar o Código de Conduta do Governo é por si só uma razão para uma demissão do Governo. E, nesse caso, a demissão não é porque está a ser alvo de um ataque político mais ou menos legítimo, mas porque, por sua responsabilidade, violou o Código de Conduta do Governo de que fez parte e que prevê ou determina conflitos de interesse quando os membros do Governo ou membros dos gabinetes se encontram numa situação em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da sua conduta ou decisão. O Sr. Secretário de Estado pode dizer que não tinha a responsabilidade pela lei, ou pela redação da lei, mas acompanhou a sua redação e tinha informação sobre aquilo que ia ser publicado, sabia qual era a intenção do Governo. E, portanto, outra pergunta que lhe vou colocar é se, além das 2 remodelações ou reabilitações das 2 habitações para turismo, se estas 2 empresas estavam ou não, do ponto de vista jurídico do seu objeto, capacitadas ou possibilitadas de fazer negócios que decorressem do âmbito da lei, da alteração da lei, ou seja, de comprar e vender terrenos, e de fazer esse tipo de negócios imobiliários, se elas podiam, de acordo com o objeto, vir a fazer isso. Última pergunta, perguntei-lhe sobre quem é que participou na redação da lei, mencionei-lhe claramente o caso de Carlos Lobo, consultor imobiliário, também ele sócio de... consultor imobiliário, também ele sócio de empresas imobiliárias, advogado. Portanto, pergunto-lhe se, além de Carlos Lobo, se houve outras pessoas ligadas ao setor imobiliário que participaram na redação desta lei. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Henrique Dias, eu serei breve. Em primeiro lugar, eu confesso que não fiquei esclarecido quanto à necessidade e por que razões imperativas para a criação não de uma, mas 2 sociedades para a rentabilização de 2 imóveis da família. Ainda por cima com um objeto social bastante amplo. Se era para gerir, para rentabilizar do ponto de vista da exploração turística esses 2 imóveis, porque não circunscrever o objeto justamente à exploração turística desses imóveis, tão simples como isso. Bom, mas eu sobretudo gostava de insistir na questão que coloquei na primeira ronda e à qual julgo que o Sr. Dr. Hernani Dias não respondeu, embora eu reconheça que tive de sair por momentos, e que consiste em saber, do seu ponto de vista, quais são as expectativas que os promotores imobiliários depositam neste decreto-lei que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Portanto, qual é a expectativa? Tão simples como isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Foge do âmbito do requerimento. De qualquer forma, deixarei à consideração do Dr. Hernani Dias responder a essa questão. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, até 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer as respostas e insistir. É importante poder ouvir falar sobre isto quando o Primeiro-Ministro e o Ministro insistem em reservar-se ao silêncio. Eu quase que me fico a sentir mal, na verdade, porque ouvindo o Sr. Ex-Secretário de Estado
quase que me apetece propor um voto de louvor ao seu trabalho, à sua ética, à maneira tão correta como fez tudo isso, o que me faz pensar que, se calhar, as dúvidas que eu tenho são quase uma ofensa à sua conduta tão ética e tão justificada. Infelizmente, não respondeu a muitas perguntas que eu fiz, e uma que é muito clara e que eu acho que merece resposta é precisamente se, na sequência daquilo que a entidade da transparência lhe disse, relativamente às condições que deveriam ser observadas para poder criar a empresa, nomeadamente não ser sócio-gerente nem maioritário, se não acha que aquilo, e assumindo que o que a RTP diz é real, e o senhor não negou, portanto eu assumo que é, de pôr familiares e pôr uma menor à frente destas empresas, se não acha que isto pode ser entendido como uma maneira de contornar aquilo que a entidade da transparência lhe disse. Pronto, esta pergunta parece-me ser de resposta fácil e gostaria de ter a resposta para a mesma. Depois, perguntar também 3 perguntas muito rápidas. Se tinha conhecimento desta investigação da RTP, se foi contactado enquanto esta investigação estava a ser feita, e se na sequência da mesma, e disse aqui que não tem conhecimento de nenhuma investigação da Procuradoria Europeia, aceito essa informação, mas se na sequência desta peça jornalística da RTP, tentou, ou junto da RTP ou junto da própria Procuradoria, saber se essa investigação existe ou não. Eu, se fosse investigado, ou se alguém dissesse que eu estou a ser investigado e eu não soubesse essa investigação, a primeiríssima coisa que faria era tentar saber se estou a ser investigado ou não. Depois, um último ponto, que me parece também muito importante, é que o Sr. Secretário de Estado fala sempre do presente. Diz que as empresas foram criadas para fins muito específicas, que não retirou no presente qualquer benefício das mesmas. Bem, mas isto é política, e já se falou muito do desprendimento, usou a palavra, o grupo parlamentar do PSD usou a palavra, o Primeiro-Ministro usou a palavra. O desprendimento não é só no presente. É evidente que para quem está a ocupar um cargo de poder político, o desprendimento aplica-se também ao futuro. Portanto, se não acha que uma decisão tomada no presente enquanto governante, uma decisão que pode ser crítica e que pode ter um impacto tremendo no futuro, não é também o benefício expectável, ou pelo menos possível, no futuro, que também está em causa. A nós parece-nos que sim, portanto, não basta falar de presente e daquilo que foi feito até agora, é importante falar também dos possíveis ganhos que iria retirar após a sua passagem pelo Governo. Muito obrigado. Grande benesse dado ao Grupo Parlamentar do LIVRE, que excedeu o seu tempo em 42 segundos, por culpa minha, por distração. Deu a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, com menos benevolência no tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por fazer um paralelo com aquilo que se passou com os governos do Partido Socialista. E há, de facto, aqui uma grande diferença entre o que se passou com os governos do Partido Socialista e este caso. Recordemos que, durante os governos do Partido Socialista, muitas vezes as investigações começavam, em determinadas situações os governantes eram suspeitos da prática de crimes, muitas vezes eram mesmo constituídos arguidos e nada acontecia. Passavam-se muitos meses sem que nada acontecesse. E muitas vezes, só quando os governantes eram formalmente acusados da prática de crimes é que se demitiam. Neste caso, tudo é diferente. Relembro que o Dr. Hernani Dias não está acusado de nada, muito menos foi constituído arguido num qualquer processo e, no entanto, tomou a decisão pessoal de se demitir por razões meramente políticas, por razões de responsabilidade política. E, por isso, a diferença não poderia ser maior relativamente à prática que o Partido Socialista nos habituou nos últimos 8 anos. Eu aproveitava o tempo que ainda tenho para relembrar 3 perguntas que fiz no início e que não foram, na minha perspectiva, devidamente respondidas. Em primeiro lugar, se a resposta da Autoridade da Transparência tivesse sido negativa, se ainda assim teria constituído as sociedades. Em segundo lugar, se essas sociedades, já sabemos, não realizaram qualquer tipo de operação imobiliária, mas se realizaram algum contrato de promessa para uma operação imobiliária futura. E, em terceiro lugar, se já disse que as sociedades foram constituídas para a exploração turística de 2 imóveis familiares,
Se essas operações de exploração turística não podiam ser exercidas a título individual, e se tivessem sido realizadas a título individual, se considera que poderia ter havido um conflito de interesses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dra. Hernânia Dias. Falar depois do Deputado Paulo Núncio é um exercício difícil de serenidade, mas eu vou tentar fazê-lo, lembrando precisamente o histórico. E eu vou lembrar o histórico só para dizer o porquê de nós realmente fazermos as coisas de forma diferente em muitas áreas e também nesta. É porque quem pedia a demissão, muitas vezes, de membros do Governo era o então líder da oposição, agora Primeiro-Ministro. E quem falava de peso político negativo, que aliás foi uma expressão que nós temos usado para falar sobre este caso, não para avaliarmos nós, mas pedir a mesma avaliação, era precisamente o atual Primeiro-Ministro e líder da oposição. E por isso é que o exercício que o Partido Socialista fez ao longo destas semanas não foi mais do que fazer aquilo que hoje estamos aqui a concretizar e que eu acho que é legítimo e todos partilhamos pelas intervenções que tivemos, de pedir esclarecimentos, de poder dar a oportunidade também de vir aqui e apresentar as informações, e eu vou-me referir estritamente àquilo que é competência desta Comissão, que é sobre esta dimensão da criação das empresas e enquanto era governante, e portanto poder aqui vir explicar, e numa segunda dimensão, que era a que eu referia, pedir ao agora Primeiro-Ministro que seja coincidente naquilo que pensava no passado, porque se gostamos sempre de ir buscar o passado, então muito bem, vamos buscar os governos socialistas e pedir ao Primeiro-Ministro, acho que é legítimo que faça o mesmo exercício de avaliar e já agora também de vir prestar esclarecimentos, porque se é certo que não será o Dr. Hernânia Dias que nos virá dizer o que é que o Sr. Primeiro-Ministro pensa, digo eu, que não será o Dr. Hernânia Dias que nos dirá, acho que é legítimo podermos perguntar-nos o porquê de, se no passado, ser tão vocal a falar de pessoas e de casos que não conhecia e neste não haver esta explicação. E por isso eu só lhe pergunto uma coisa, não lhe pergunto o que é que o Sr. Primeiro-Ministro disse, mas pergunto-lhe se não acha legítimo que façamos, que olhando para o passado e para a posição do então líder da oposição e agora Primeiro-Ministro, se não nos devemos questionar do porquê do silêncio do Primeiro-Ministro em situações que levantam as mesmas dúvidas legítimas de todos, e por isso é que estamos aqui a esclarecer. Mas deixava-lhe também aqui uma segunda pergunta relativamente àquilo que estamos aqui a esclarecer. Há aqui uma dimensão necessariamente legal, outra política e outra ética, que é uma avaliação que na verdade não cabe muito aqui fazermos enquanto políticos, e eu terminava com esta questão. O Código de Conduta do Governo prevê que em eventual conflito de interesses, dúvidas de conflitos de interesses, o membro do Governo deve reportar esta situação ao Primeiro-Ministro para as devidas considerações e avaliações. E o que eu lhe pergunto é se efetivamente disse que não comunicou, se fez essa avaliação, e isso foi o que levou a não comunicar ao Primeiro-Ministro e ao Ministro em concreto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Hernânia Dias e agradecer a sua presença para os devidos esclarecimentos. Ora bem, o que é que estamos perante? Estamos perante um PSD que defende o ex-secretário de Estado a sair por uma porta grande. Temos o PS a dizer que havia alternativas. Não, eu como representante do Chega, tenho que dizer, o mais coerente foi o Sr. Doutor, ao impedirem a demissão. Mais coerente até com os dois partidos que estão aqui propostos para a próxima legislatura ou para esta, não sei. O que eu sei é que o senhor deu um exemplo do que é que tem a acontecer, porque efetivamente se diz que a CCDR, CIMES, a APA tiveram todos conhecimento, como o Ministério teve e o Sr. Doutor, então mal será e virão mais demissões se efetivamente tiveram conhecimento e usarem desse conhecimento. Portanto, o seu exemplo é o melhor e estamos à espera de eventuais demissões pelo que aconteceu. O que é que eu quero dizer aqui, e agradecer muito à RTP, à estação pública? Eu só não compreendo, agradeço o serviço público, eu só não compreendo é porque é que foi divulgado na mesma sexta-feira que foi aprovada a lei. É que a notícia vem depois de ser aprovada. Ora, uma estação pública devia dar antes a notícia. Eu não entendo. Estávamos para aprovar uma lei, não andámos atentos, os seus deputados têm que fazer o seu trabalho, mas o que é certo é que a estação pública podia ter dado a notícia 24 horas antes. Isto tem que ser dito. Isto tem que ser dito. Todos nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Pelo menos eu e o Grupo Parlamentar do Chega, não tenho dúvidas que íamos ponderar imenso. E mais,
o Sr. Presidente da República, antes de tudo isto, disse logo que a lei era uma entorse significativa. Neste momento temos uma fratura exposta, meus senhores e minhas senhoras. Temos uma fratura exposta, já não temos uma entorse, em ano de eleições. Portanto, há que ponderar esta lei. O Sr. Presidente da República tem que ponderar e refletir muito bem sobre esta lei, porque o que aconteceu foram conflitos de interesses, incompatibilidades, e que todos nós sabemos que ex-presidentes de Câmara, depois vêm a ser deputados, presidentes de Câmara, depois têm muitas empresas com os familiares, com imensos códigos de atividade económica, dá para tudo, imobiliário, animação turística, e tudo isto mina a confiança dos portugueses. Portanto, o exemplo e as alternativas, as portas grandes, ficam provados que não são solução, e a solução é errar e ponderar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva Santiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, antes de mais, saudar naturalmente a presença do Dr. Hernani Dias e agradecer naturalmente de forma transparente todas as informações que aqui nos prestou. Eu não vou sequer fazer nenhuma comparação com aquilo que disse a deputada Marina relativamente àquilo que foi a prestação do passado, porque não é comparável, e se fosse comparável perderíamos muito tempo a explicar cada um dos casos deste passado recente, mas não é essa a nossa função aqui hoje. Algo que me preocupa é tentar perceber, que ainda não consegui perceber, o que é isto de conflito de interesse sem qualquer tipo de atividade. Onde é que há conflito de interesse sem qualquer tipo de atividade? Isto é algo que me deixa realmente perplexo e até de certa forma preocupado. Pela desconfiança total e assintosa sobre tudo o que é classe política, nomeadamente sem critérios, é algo que é preocupante, sabe, Srs. Deputados, e demais, que é este julgamento público, porque há alguns que se acham puros em todos estes processos da vida pública, este julgamento público de políticos contra políticos, que acho que nos devia fazer refletir, e este julgamento futurologista, que alguns adivinham, ainda mais me deixa preocupado, porque é futurologia, adivinham as coisas. E é esta degradação que nos devia preocupar, que permite estes são debates constantes para alimentar determinado tipo de delírio e alguma delícia pública de alguns. E isso também me deixa, de certa forma, preocupado. E depois é o ridículo quando se consegue colocar uma questão dizendo o que é que tem a ver uma licenciatura em francês com uma área da imobiliária. Eu perguntaria o que é que a arquitetura tem a ver com a política. É isto que nos deve preocupar. Eu acho que devíamos elevar a discussão e perceber, de certa forma, qual é a nossa função enquanto políticos nesta matéria. Queria agradecer ao Sr. Dr. Hernani Dias pela forma transparente e como o fez. E termino, Sr. Presidente. Veja-se quantos PDMs foram aprovados nos últimos 2 anos, quantos estão a ser aprovados desde a última geração, quanta gente há de mexer em terrenos rústicos, quanta desconfiança futurologista vai haver e o país vai parar. Muito obrigado. Para concluir, a última intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Hernani Dias, para clarificar aqui, já que foi levantada aqui uma questão entre a relação da arquitetura com a política, dizer-lhe de antemão que sou arquiteta, não sou jurista e nunca fundei nenhuma empresa, portanto tenho aqui algumas dúvidas que persistem. Criou 2 empresas. Numa, a MCRH tem 35%, a sua esposa dos 35%, é a gerente, cada um dos seus descendentes 15%. A atividade é alargada, mas destacaria aqui a compra, a venda, o arrendamento de propriedades rústicas e urbanas e a gestão de áreas rurais, agrícolas e florestais. A outra empresa criada, a Prumo, 2 semanas depois, a primeira tem 50% do capital, uma menor de idade tem os restantes 50%, a forma de obrigar a intervenção conjunta de 2 gerentes e a atividade inclui-se na da anterior. Pergunto, porquê é que sentiu a necessidade de abrir uma segunda empresa 2 semanas depois com atividade idêntica? Não é sócio maioritário do capital de nenhuma delas, não é sócio gerente de nenhuma delas. Pergunto, para me informar, já que sou arquiteta, não sou jurista, se quiser responder qual é que é o seu regime de casamento e se os seus descendentes são maiores ou menores de idade, e pergunto se tal facto não lhe confere poderes de sócio maioritário, ainda que indiretamente. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Deputada.
Antes de passar a palavra ao Dr. Hernani Dias, a relembrar, nós estamos na Comissão Parlamentar de Inquérito, estamos numa Comissão Parlamentar Permanente e, portanto, todas as questões da esfera pessoal serão do livre-arbítrio da parte do Sr. Dr. Hernani Dias responder ou não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como não tenho, já o disse, não tenho aqui qualquer problema em tudo aquilo que fui fazendo, também não tenho nenhuma dificuldade em explicar qual é o meu regime de casamento. Estou casado a regime de bens adquiridos. Os meus filhos são maiores, os dois, e essa é uma resposta direta às questões que me colocou. A primeira empresa, a MCRH, como já disse também, destinava-se à reabilitação de um imóvel que é propriedade da minha família para fins turísticos. Há uma outra habitação da outra família que faz parte da segunda empresa exatamente para o mesmo fim. E a segunda empresa foi criada para explorar as duas habitações turisticamente, por forma a melhor rentabilizarmos as duas unidades turísticas. Portanto, essa foi a intenção da criação da segunda empresa. Respondendo a algumas questões, se a entidade da transparência tivesse dado parecer negativo, não teria constituído as empresas, obviamente. As empresas não têm atividade absolutamente nenhuma. Eu repito, não compraram, não venderam, não têm nada, nenhum compromisso para o futuro, portanto, estão perfeitamente limpas e eu repito também que não houve, não há, nem haverá em circunstância nenhuma, nenhum negócio relacionado com terrenos rústicos destas empresas. Portanto, não o farão para o futuro. É assim, sei que há aqui pessoas que já fizeram futurologia, eu não o faço, mas tenho a certeza absoluta que o não faremos porque essa é uma responsabilidade nossa, da empresa, para não fazer estas aquisições. Isto poderia ter sido feito através de uma empresa individual? Sim, obviamente. Haveria conflito de interesses? Também não sei. Provavelmente haveria na mesma. Se há agora, também deveria haver se fosse uma empresa em nome individual, porque não vejo que haja razão para não ser exatamente da mesma forma. Eu queria agora responder a outras questões. Relativamente à questão da minha demissão, não vou usar o adjetivo que usou, que não parece muito interessante, mas vou dizer-lhe que já disse por que razão me demiti, entendi que, efetivamente, não poderia estar numa posição de prejudicar a atividade governativa no Governo no seu conjunto e também, de forma particular, do Sr. Primeiro-Ministro. E essa foi a razão pela qual eu apresentei a minha demissão. Não tive, de facto, o cuidado necessário na dimensão política e soube perfeitamente fazer essa leitura quando percebi a extrapolação daquilo que estava a fazer e o aproveitamento político de alguns partidos relativamente a esta matéria, e nessa medida entendi ser eu próprio a apresentar a minha demissão. Relativamente às questões, creio que não tenho mais nenhuma. Eu, quando constituí as empresas, não creio que tivesse, não estando a violar a lei, não me parece que tivesse ferido de alguma responsabilidade maior no que tivesse a ver com o Código de Conduta. E, portanto, estava perfeitamente
tranquilo, repito, com a informação que tinha obtido da entidade da transparência, e se eventualmente essa informação não tivesse sido positiva como foi, a minha posição seguramente teria sido outra. E provavelmente, ou quase com toda a certeza hoje, não estaria aqui nesta qualidade a poder prestar estes esclarecimentos. Mas a informação foi a que foi, eu aceitei a informação que me transmitiram e confio nela, como é evidente, porque quem transmitiu essa informação, que é a pessoa que acompanha diretamente a minha declaração de interesses, a quando da minha comunicação à entidade da transparência, fê-lo seguramente com todo o rigor e também não violando nenhum aspecto legal, não via por que razão tivesse de agir de forma diferente. Não tinha a responsabilidade do ordenamento do território, não tenho que estar preocupado com as insinuações que aqui foram feitas, porque já o repeti, que não há qualquer intenção de estar relacionado com terrenos rústicos para transformação, nem para transformação em áreas urbanas, nem tampouco simplesmente a questão dos próprios terrenos rústicos per si. E, portanto, não via, como não vejo ainda hoje, qualquer incompatibilidade relativamente a essa matéria. Por isso estou e continuo, como já referi também, eu diria tranquilo e confortável com a minha atuação a todos os níveis. Quer a nível pessoal, quer até a nível autárquico, como já referi, quer a nível político, porque soube, eu próprio, fazer a leitura sem que ninguém tivesse de me fazer rigorosamente nada para eu poder perceber. E, portanto, é nessa medida que eu aqui estou e que, uma vez mais, quero evidenciar que, mais do que a minha boa consciência, creio que resulta evidente para todos que agi de forma escrupulosa e transparente, dentro daquilo que foi a minha atividade, quer como autarca, quer como governante, sempre no estrito cumprimento da lei, em todas as circunstâncias que já foram aqui relatadas. Sempre tive a preocupação de pautar a minha vida pelos princípios da legalidade e da transparência, sempre com elevado sentido de responsabilidade, de correção, de rigor, tanto nos cargos que ocupei na vida política, como outros, a nível profissional e, sobretudo, a nível autárquico, com profundo respeito e zelo também pelos interesses, particularmente do município de Bragança, enquanto lá estive, e enquanto os interesses do país, enquanto governante, como secretário de Estado. Assim, entendo eu que a minha conduta foi sempre a mais correta e como não tenho rigorosamente nada a temer, continuo hoje, como estava ontem e como continuarei amanhã, completamente disponível para o esclarecimento que qualquer entidade entenda por bem obter. Seja nesta comissão, sejam outras entidades que tenham dúvidas sobre estes temas. A desinformação, talvez um pouco mais forte, até a difamação, não podem ser armas de arremesso político. Muito menos deveremos permitir que se instrumentalize órgãos de comunicação social para esse fim. E, portanto, eu terminaria, Sr. Presidente, reiterando os agradecimentos pela oportunidade que me foi concedida de aqui poder prestar estes esclarecimentos. Agradecer também às senhoras deputadas e aos senhores deputados as questões que aqui foram colocadas e continuar na senda daquilo que sempre pautou a minha atividade privada
a minha atividade profissional e a minha atividade política. Sempre no respeito pelos outros, por aquilo que é a causa pública e, sobretudo, pelo respeito para com todos, numa atitude digna e de correção e sem filtros, porque a minha vida tem sido aquilo que sempre eu consegui trabalhar de forma correta e objetiva e assim quero continuar a fazer. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade e continuarei disponível para aquilo que entenderem. Reitero que tenho aqui os documentos para aqueles que os quiserem consultar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Hernani Dias. Antes de dar concluído os trabalhos, cumpre-me dizer o seguinte, dentro das prerrogativas conferidas à minha função nesta comissão, que, obviamente, não obstante o posicionamento político ou partidário que tenho, aqui, enquanto Presidente, devo manter o espírito de isenção e, desde já, agradecer a disponibilidade do Dr. Hernani Dias, que, pelo que sei, será o primeiro governante que, após uma demissão, aceitou, sem ser numa comissão parlamentar de inquérito, vir a uma comissão parlamentar permanente a prestar clarificação da forma como entendeu, clarificar da forma como considerou mais oportuno, mas não obstante devo restar este facto porque não tinha, de acordo com a lei, obrigatoriedade para o fazer, nem de acordo com o regimento, garantindo a separação de poderes daquilo que o que está na Justiça é da Justiça e do Parlamento a questão política. Não obstante esse facto, agradecer às senhoras e aos senhores deputados a urbanidade com que decorreu a reunião, que facilmente poderia descambar, e, portanto, nem sempre as perguntas são aquelas que certamente quem está a ser ouvido lhe interessa, não serão nem sempre as mais simpáticas, mas a partir do momento em que se predispôs a estar presente, também sabia que as divergências e o pluralismo da opinião assim levariam a interpretações diferentes dentro dos direitos individuais de cada um dos deputados e dos grupos parlamentares. Cumpre-me agradecer o princípio da urbanidade, referenciar uma vez mais o agradecimento ao Dr. Hernani Dias e também aos serviços pelo esforço que fizeram para conseguirmos agendar dentro de um menor curto espaço de tempo de o Parlamento poder clarificar aquilo que por vezes pode não estar clarificado e agora a clarificação ficará na cabeça de cada um, se é para um lado, se é para o outro. Muito obrigado a todos.